Seja muito bem-vindo a essa aula sobre o método verde, e antes de explicar como esse método funciona, eu quero fazer um contexto de quem nós somos, onde a gente está inserido. Eu me chamo William e a gente já trabalha com vendas high ticket, vendas de alto valor há 7 anos. E nós criamos um sistema de vendas que a gente chama de ADGN, que foi feito exclusivamente para vender produtos de alto valor. Vendas high ticket, além de ter um método de fechamento, também precisam de um método de construção desse produto e uma estrutura inteligente de entrega. Além da forma de capturar esses clientes que vão lhe pagar mais, que vão investir mais no seu programa de mentoria, consultoria ou serviço de alto valor. Então, um sistema de vendas high ticket, ele tem a parte da entrega do produto, a parte da venda, da oferta, que é o que a gente vai falar hoje, o método verde, e a parte da captação, a parte do marketing. Produto, comercial e marketing. Então, o produto high ticket, ele tem que ser construído de uma forma inteligente, o que a gente chama de DCV. É uma metodologia de criação e entrega de produtos. Você precisa ter um objetivo claro, ou seja, um destino para onde você vai levar esse cliente do seu produto. Você precisa ter um método, uma estratégia para seguir, um caminho. E também precisa ter um plano de ação que a gente chama de veículo, para ele poder executar a sua metodologia. Além da estrutura, da entrega e da escolha do valor, que são feitos de forma estratégica. A venda ela é uma venda anticomercial, uma venda consultiva, não tem aquele formato agressivo, ela é uma venda onde você entende o cenário do cliente e apresenta a sua solução, que é o método verde que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a captação com o marketing, seja pelo tráfego pago ou orgânico, também tem uma lógica para seguir. No nosso caso, a gente usa o método C3. O método C3 é a captação de clientes conscientes, preparados para receber a sua oferta, a sua proposta de valor. Você vai passar pelas 4 etapas dos anúncios: conversão, remarketing, descoberta e relacionamento. E no orgânico, vai estar abordando pessoas que reagem ao seu conteúdo, pessoas que lhe seguem, com uma abordagem VCP, que eu vou falar um pouquinho mais dentro do método verde. Vai fazer conteúdos no feed, fazer reels, carrossel, stories, sempre com uma chamada para ação. Seja para a pessoa lhe chamar no direct, para ela reagir, comentar alguma coisa, e você ter perfis que se mostram interessados para você poder fazer uma primeira abordagem. Então, o que é o método verde? Qual que é o significado de cada uma das letras? O método verde começa com o V, que é a visão do lead. Nós precisamos ter uma visão clara de qual que é o perfil que está chegando para nós, qual que é o tipo de lead que a gente está conversando. Também é preciso ter uma estratégia de qualificação. Como que a gente qualifica rápido para saber se é o momento de uma reunião ou não. E é preciso ter o ritmo de reuniões. Sem reuniões frequentes, semanais, a gente não tem previsibilidade de vendas. O D é o diagnóstico, um diagnóstico dentro da reunião que é feito de forma inteligente, com perguntas estratégicas. E aí sim gerando o efeito de fechamento, o efeito de credibilidade, de confiança que você precisa gerar para o seu cliente pagar um produto de alto valor para você. Então vamos entender o objetivo de cada um deles. Primeiro a gente precisa entender que o lead está em diferentes momentos sobre o problema que você resolve e também em relação a você. Você precisa entender em que momento ele está. A gente nomeou 4 tipos de lead, 4 perfis de leads. O lead de conversão, de descoberta, de relacionamento e o desalinhado. O lead de conversão é o que todo mundo quer, é aquele que está pronto para comprar. Ele já reconhece o seu trabalho ou foi muito bem educado pelo seu conteúdo, pelos seus anúncios. Ele sabe que precisa de ajuda e reconhece o valor de uma mentoria estruturada. Tem urgência e clareza para resolver o problema. Ele está com dinheiro disponível, tem orçamento, ou disposto a investir com rapidez. Ele entra na sua reunião, está a fim de ir para a reunião, buscando apenas validar se o seu programa é mesmo o caminho que ele vai seguir. Qual que é o comportamento desse lead? Já tentei sozinho, mas agora eu quero um método. Vi seus conteúdos, anúncios e acredito que seja com você. Esse é o melhor lead de todos e ele vai aumentando à medida que você sabe fazer um marketing inteligente, que você sabe construir um produto inteligente. Ele vai entender mais rápido que você tem uma solução para ele. Mas tem também o lead de descoberta, que acabou de lhe conhecer, mas ele tem potencial, ele está curioso. Ele ainda está entendendo o problema que ele está enfrentando e não sabe bem qual que é a sua solução. Ele não vê urgência, precisa pensar mais, entender mais. Tem interesse, mas ainda falta clareza do valor. Diferenciação que você tem ou confiança nele mesmo.
Ele não tem confiança nele mesmo em comprar um produto. Pode converter, mas precisa de mais nutrição e autoridade. Precisa de mais relacionamento. Acabou de descobrir, precisa ir para a etapa de relacionamento. Qual que é o comportamento desse lead? Gostei do que vi, mas eu preciso ver se é o momento certo. Tenho que resolver outras coisas antes. E tem o lead relacionamento, que o nome já diz. Precisa de mais relacionamento, mais remarketing. Ele não tem vínculo suficiente com você, com a sua marca, com o seu negócio. Geralmente a gente fala que para a pessoa comprar um produto high ticket, uma mentoria, uma consultoria, um serviço, ela precisa ter mais tempo de tela ali ouvindo. Então ela precisa ver mais vídeos, mais anúncios, mais explicações sobre o seu método, sobre a sua solução. Precisa assistir uma live, um webinário, consumir um conteúdo mais denso, uma aula como essa daqui. Ela pode ter perfil, pode ter dinheiro, mas precisa de mais tempo para maturar. Não é só porque o cliente tem dinheiro que ele já está pronto para comprar o seu produto. Às vezes ele precisa de mais maturação, precisa de mais tempo entendendo se ele está no momento ou não de aplicar a sua solução. Pode ser uma conversão futura com nutrição consistente. Às vezes, quando você leva para a reunião, você acelera o relacionamento e aí faz um fechamento. Mas geralmente você pode ter outras formas de aumentar esse relacionamento também. Qual que é o comportamento desse lead? Gostei, mas quero conhecer melhor primeiro. Esses 3 leads a gente tem como trabalhar, mas tem um outro lead que é o lead desalinhado. Esse aqui a gente tem que identificar rápido. Ele é inviável, ele é sugador, ele é caça-informação, ele é doidinho, doidinha. Ele não tem intenção real de investir. Só quer colher dicas, insights ou testar uma conversa com você. Alega que falta grana desde o início. Eu quero entender mais, mas não tem dinheiro, não estou financeiramente preparado, não tem plano de ação para resolver. Entra na reunião por curiosidade ou até por vaidade. Acreditem, tem pessoas que entram na reunião por vaidade, só para falar sobre si mesmo e tal, no fim das contas não tem nem condições de investir. Qual que é o comportamento? Queria entender como funciona, mas no momento eu não posso fazer nada. Esse lead aqui a gente também precisa identificar rápido. E como que faz essa estratégia de qualificação, identificar esses perfis de lead? O objetivo da nossa estratégia de qualificação é criar conexão na primeira conversa, seja por WhatsApp, por direct ou até por ligação, ligando para essa pessoa. Para a gente conseguir qualificar rápido, a gente segue uma ordem de validar, conectar e perguntar. Para validar, a gente precisa entender qual que é o problema real que o lead tem e concordar com o problema. Para se conectar com o lead, a gente precisa mostrar que no lugar do lead nós estaríamos da mesma forma, você estaria da mesma forma. E aí sim fazer uma pergunta do que o lead já fez para resolver, como que ele fez para resolver o problema que ele está passando. Não sair fazendo perguntas tipo entrevista, sabe? Porque isso não gera uma boa experiência para quem está lhe ouvindo, para quem está recebendo essa mensagem. Então vou mostrar um exemplo de conversa de validação. A pessoa chegou para você no Instagram ou no seu WhatsApp, através de um anúncio, respondeu o seu formulário e você vai investigar se está no momento de levar para a reunião. O lead falou, tô cansada de fazer reuniões e não converter. O cliente disse que vai pensar e some. Rapidamente eu já consigo ver que é um lead que eu posso ajudar. Mas eu com calma não saio perguntando. Ele parece ser um lead de conversão, que está pronto para eu levar para uma reunião. Eu primeiro valido uma conversa com esse lead. Nossa, te entendo, isso é cansativo. E aí vem para a parte da conexão. O exemplo da conversa é, eu se fosse você estaria de cabelo em pé. Você está trabalhando demais e tendo pouco resultado. Você se coloca no lugar do lead e aí sim você vai para uma pergunta. Você já fez algum método de fechamento na reunião? Já seguiu algum passo a passo de script? Ou está tentando vender no improviso? Dessa forma, você começa a criar uma estrutura que é viciante. Sempre você vai validar, conectar e depois perguntar. Valida, conecta e pergunta. Alguém lhe falou alguma coisa, você, que legal, entendi. Aí depois que você validou e conectou, você faz uma pergunta. Para você poder estar fazendo as suas vendas, você precisa ter ritmo de reuniões. O objetivo é constância e volume saudável de reuniões que geram mais vendas diretas. Você não vai sair fazendo reuniões com todo mundo, reuniões com pessoas que você não qualificou e que estão preparadas para receber a sua oferta. Talvez no início, para você testar apresentações, testar vendas, é legal. Mas depois não adianta você ir para reunião para pessoas que você tem certeza que não estão no time, não estão no momento de você apresentar a solução. E você pode fazer isso através do tráfego pago,
com anúncios, formulário, do anúncio vai para o formulário, depois do formulário para o WhatsApp, reunião, aí você qualificou no WhatsApp, fez a reunião e vai para a venda. Ou no orgânico, produção de conteúdos, as pessoas que reagirem ao seu conteúdo, as pessoas que comentarem, as pessoas que lhe seguirem, leva para o direct, faz essa abordagem de validar, conectar e perguntar. Depois leva para o formulário, onde vai ter perguntas mais específicas para a pessoa cair no seu WhatsApp, ir para a reunião e você fazer a venda. Essas duas últimas etapas do método verde é dentro da reunião. São duas grandes etapas, o diagnóstico e o efeito de fechamento. E dentro delas tem mais algumas microetapas. Num diagnóstico feito com inteligência, o objetivo é fazer perguntas que revelam a dor daquele seu lead, a urgência que ele tem para resolver, o orçamento disponível e a decisão para ele tomar. Essas perguntas também podem ser feitas antes de levar para a reunião. Geralmente nós aqui fizemos uma ligação ou uma conversa no WhatsApp, identificando se a pessoa realmente está no momento, qual que é a dor, o orçamento, a urgência para resolver e se ela precisa de mais alguém para tomar a decisão. A venda, ela acontece aqui. É aqui que a gente consegue gerar o efeito de fechamento depois. Então essas perguntas estratégicas seguem uma ordem. Primeiro você vai fazer uma introdução e depois as perguntas estratégicas. Só que tem o pré-reunião, que também é importante a gente falar aqui no método verde. O objetivo é você se preparar antes da reunião. Preparar o ambiente, o visual, relembrar a conversa que você teve com o lead, pode ter sido um dia antes ou no mesmo dia. Pesquisar o arroba do Instagram dele, o perfil no WhatsApp, se for, no seu caso, interessante. Segurança e confiança na comunicação, treinar sozinho a sua apresentação. Aí você entra na etapa de introdução, que o pessoal chama de rapport, de quebra-gelo. Nós aqui chamamos de esquenta-venda. A esquenta-venda tem o objetivo de fazer uma conexão rápida, fazer perguntas de conexão com o seu possível cliente. Fala de onde, João? Tem quanto tempo que me acompanha? Para entender como é que está o clima ali do seu possível cliente. Aí você vai fazer perguntas de transição, que são muito importantes, sempre fazendo com que o cliente concorde com você para ir para a próxima etapa. Por exemplo, João, em respeito ao meu tempo e ao seu, eu posso ir direto ao ponto aqui dessa reunião? Sim, você pode ir direto ao ponto. Você gosta de fazer anotações, João? Já tem caderno e caneta na mão? Sim, eu vou anotar tudo. Geralmente essa etapa leva de 1 a 2 minutos, é uma conversa rápida, sem se tornar best friend ali, fazer conversas aleatórias que não vão agregar para a venda. Aqui é o momento de vender. Aqui não é um momento que eu vejo muita gente querendo falar da sua metodologia demais, querendo falar sobre si, criar muita conexão. Não, direto ao ponto, seguindo o script que vai acelerar as suas vendas. As perguntas estratégicas têm o objetivo de profissionalizar a sua reunião. Então você vai explicar como será a reunião e fazer as perguntas. Por exemplo, eu vou entender mais sobre o seu momento atual e ter certeza que o nosso método se encaixa com você. Aí sim, se nós estivermos na mesma página, João é o meu cliente fake aqui. Eu vou apresentar a minha estratégia para resolver de forma definitiva e se for conveniente, nós falamos do investimento e os próximos passos. Tudo bem por você? Já deixa alinhado desde o início, que vocês vão identificar se todo mundo está na mesma página, se vocês estão alinhados, depois vai falar sobre a sua metodologia e aí sim já falar do investimento. Existem várias perguntas, mas existem algumas perguntas que são padrão, que acontecem independente do nicho, independente do segmento, independente se for mentoria, consultoria ou serviço. Que perguntas são essas? A primeira, qual que é o maior obstáculo que te fez entrar nessa reunião? Fazer com que o cliente fale o problema. O grande objetivo aqui é que o cliente fale da boca dele o problema que ele está enfrentando. E geralmente ele sempre tenta contar uma historinha aqui que não é realmente o problema. Aí você vai investigar. Ah, eu tô com problema em reuniões de vendas. Mas por que tu tá com problema em reunião de vendas? Vai usando os porquês. Ah, porque chega lead desqualificado. Mas por que tu acha que só chega lead desqualificado? Ah, porque os meus anúncios são ruins. Ah, mas por que tu acha que teus anúncios estão ruins? Estão trazendo gente desqualificada? Você vai fazer um serviço de diagnosticar, de investigar o verdadeiro problema que esse lead está enfrentando, que esse cliente está enfrentando. Outra pergunta que você pode fazer, o que está ocorrendo no seu negócio que te motivou a buscar ajuda profissional? Aqui você se mostra como profissional. Por que tu me escolheu? Por que tu está buscando nós? Por que tu está nessa reunião? Por que nós?
Por que agora? Então eu estou identificando a dor, estou identificando a urgência para resolver. Há quanto tempo você está passando por isso? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Tá a vida toda nesses altos e baixos de faturamento? Me conta, no meu caso aqui, né? O que você já tentou fazer para resolver até aqui? O que funcionou, o que não funcionou? É interessante saber. Qual que é a visão dessa pessoa sobre o que vai funcionar, o que não vai funcionar no negócio dela. Você pode também pedir para o seu cliente se ele já atingiu o objetivo que você ajuda a atingir. No nosso caso aqui, a gente fala de faturamento, então esse é o nosso destino. Mas você pode falar sobre o seu caso e também pedir qual que é a metodologia que ele já seguiu, para saber se ela é parecida com a sua metodologia ou não. E se essa pessoa teve um acompanhamento, um plano de ação passo a passo, que a gente chama aqui de veículo. Não adianta a pessoa ter um bom método se não tem um bom veículo para executar esse método, para percorrer esse caminho. Sempre que você ouvir o seu cliente, vá fazendo anotações, não fica ali no teclado, porque teclado é chato, vai fazendo anotações no caderno e repete depois o cliente falou. Ah, entendi, então você está com esse problema há tanto tempo, já investiu tanto em tráfego pago, por exemplo, não teve resultados e já seguiu tal método do mercado e agora está a fim de resolver com a nossa ajuda, com a nossa metodologia. É isso mesmo? Nesse momento, faz as perguntas de transição novamente. O objetivo é que o cliente vá dizendo sim, vá concordando com você, para que no final também concorde com a venda. Então, João, eu fiz todas as perguntas que eu precisava, eu estou confiante que o nosso processo de vendas vai aumentar as suas conversões. Tem algo que deseja adicionar antes de eu falar sobre o nosso método, sobre o nosso plano de ação e o investimento necessário para a gente já começar? Essa etapa geralmente leva de 10 a 15 minutos. E aí a gente vai para a parte do efeito de fechamento. Qual que é o objetivo aqui? É apresentar a sua solução, o seu destino, o seu caminho e o seu veículo, o objetivo da sua solução, qual que é a sua metodologia e qual o seu plano de ação. Para conduzir ele para o sim e para o pagamento com segurança, para o seu cliente ter segurança no pagamento. Ele não faz o pagamento se ele não confiar, não se sentir seguro. Existem então umas peças do dominó que você vai derrubando durante a sua reunião para que tenha no final o efeito de fechamento. Já viram aquele efeito dominó que uma pecinha vai derrubando a outra? Aqui na reunião é o efeito de fechamento que você precisa gerar. Então, sobre a sua apresentação e sobre a sua oferta, também existem 2 etapas. Primeiro, você vai explicar o seu DCV. O objetivo da apresentação é que a pessoa entenda o seu destino, o seu caminho e o seu veículo. Quais são as etapas da apresentação na nossa opinião? Primeiro, você pode falar um pouquinho sobre o seu DCV por cima e explicar a sua experiência. Há quanto tempo você já executa a sua metodologia ou já executou em outras empresas, com outras pessoas. Aí você vai falar sobre o cenário atual da maioria dos seus clientes, mostrar que você entende sobre o cenário que a pessoa está falando. E aí você pode trazer os pontos que você já coletou. Então, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem ter resultado por causa disso. Você trouxe um exemplo também na nossa conversa. Mostre que você entende o cenário que ele está vivendo. E também fala o cenário ideal. Mostra que você entende, explica o que acontece depois que a pessoa aplica a sua metodologia, faz a pessoa imaginar a sua solução já implementada. Fala sobre o seu destino, aqui cada um tem uma narrativa, uma forma de falar sobre a sua solução, fala sobre o seu caminho, sobre a sua metodologia e também sobre o seu veículo, sobre o seu plano de ação passo a passo. E obviamente, qual que é a estrutura e a entrega que você vai entregar para esse cliente? Apresenta o produto, fala sobre o seu negócio, argumenta os objetivos de você estar entregando dessa forma, que isso faz toda a diferença. Depois, mais uma pergunta de transição. Você ficou com alguma dúvida até aqui? É preciso isolar as dúvidas sobre o produto, sobre a solução, para depois falar sobre financeiro, sobre fechamento. Antes de apresentar o valor, tem algo que você deseja saber sobre o programa? Não, não tem algo. Perfeito. Essa etapa depende do quanto você vai falar sobre a sua solução, geralmente leva de 20 a 30 minutos. Se você for uma pessoa que fala bastante, talvez demore um pouquinho mais. E por fim, vem a etapa do fechamento da venda. Qual que é o objetivo dessa etapa? Fazer a oferta direta com venda, para que a pessoa faça o fechamento com você ali na reunião. Mostra a oferta, apresenta o valor, então para você ter o nosso acompanhamento durante 6 meses, nesse seu projeto novo, a gente tem o valor de investimento único de R$20 mil, por exemplo, e fica em silêncio. A pessoa vai dizer, tá, mas como é que é esse pagamento? Se ela tiver dúvidas sobre o produto, tiver objeções sobre o produto, você volta para o produto. Tá, então peraí, antes de nós falar do financeiro, vamos voltar para as dúvidas que você tem sobre o produto, sobre a entrega.
A sua reação é recíproca à reação do cliente. Se tiver objeções, isola o valor. A negociação aqui ela é natural, pede sinceridade e transparência, não fecha nada na forma agressiva, não fique agressivo com o cliente se ele tiver uma objeção. A objeção é o início da venda, tá? A negociação é, cara, pode ser sincero para mim o que fica interessante para ti? Geralmente meus clientes pagam à vista, isso é uma realidade para ti ou não? Não, não é uma realidade. Então tá, o que é interessante para ti? Quer dar uma entrada, parcelar o restante? Como que você quer fazer? Essa etapa precisa ser leve. O cliente deu uma sugestão de como ele gostaria de fazer. Se nós fizermos desse jeito, cliente, nós conseguimos fazer o fechamento agora? Tá fechado? Sim, tá fechado. Então tá feito. Seja muito bem-vindo. Já vou fazer as tuas boas-vindas. Vou te dar as boas-vindas na nossa solução aqui. As boas-vindas, elas são interessantes também. Comemorar com o cliente, dar os parabéns pela decisão, explicar os próximos passos que vão acontecer após o pagamento. E, se possível, fazer o onboarding da reunião logo depois do fechamento. Sai da etapa ruim do pagamento e já vai para uma etapa mais boa, que é as boas-vindas. Pede para a pessoa, tem 10 minutinhos para eu te dar as boas-vindas já agora? A gente já faz o pagamento, a gente vai para as boas-vindas. Geralmente essa etapa leva de 10 a 15 minutos. Espero que isso possa ter lhe agregado. Coloque em prática, utiliza isso nas suas próximas reuniões. Se você já estiver vendendo mentorias, consultorias, e você quiser a nossa ajuda para acelerar suas vendas, construir um produto mais inteligente, uma metodologia completa de vendas que a gente ajuda você a implementar, de captação de clientes, clientes qualificados, conscientes, é só você entrar em contato no link da nossa bio e agendar uma reunião conosco, nos chamar no direct, mandando que você veio do método verde. Envie a palavra verde que a gente sabe que você assistiu essa aula.